Olá pessoal, eu sou o Leandro de Castro, estou aqui para apresentar para vocês hoje o módulo 1 do nosso programa de capacitação de Introdução à Ciência de Dados. Esse módulo é composto de 8 capítulos distintos. No primeiro capítulo nós falaremos um pouquinho sobre os conceitos básicos da área de ciência de dados, começando pela história, falando das principais carreiras e dos principais paradigmas de aprendizagem. Depois nós vamos entrar no processo analítico propriamente dito, falando da preparação dos dados ou do pré-processamento de dados. Em seguida, a análise descritiva e daqui em diante nós falaremos de técnicas, de métodos analíticos para se extrair conhecimento a partir de dados. Começando de agrupamento, depois falando de classificação, estimação ou regressão, mineração de regras de associação e, por fim, do tratamento de texto via técnicas de mineração e processamento de linguagem natural. Bom, esse curso ele foi montado com base num conjunto de referências bibliográficas e eu quero destacar aqui a primeira referência, que é um livro que eu sou um dos autores dele, chamado Introdução à Mineração de Dados, Conceitos Básicos, Algoritmos e Aplicações. Esse é o livro que eu estou mostrando aqui para vocês. É o livro da capa alaranjada e a estrutura do livro é praticamente a mesma estrutura deste programa de capacitação. Bom, depois nós temos outros livros também que são bastante conhecidos na literatura, o livro do Ethan Frank, o livro de Data Mining, o livro do Han Camber também é muito conhecido e por aí vai. Tem um outro livro importante aqui para nós, que é o livro do Triola, de Introdução à Estatística, que a gente vai usar em algumas partes do nosso curso. Na estrutura do módulo 1, eu vou apresentar, cada um dos capítulos vai fechar uma aula, e ao final dessa aula eu vou apresentar um conjunto de exercícios para que vocês possam fazer depois para verificar os conhecimentos apresentados dentro deste capítulo. Neste capítulo de conceitos básicos, nós vamos falar um pouquinho da história da inteligência artificial, vou explicar as diferentes nomenclaturas. Hoje a gente ouve falar sobre Big Data, inteligência artificial, Machine Learning, Deep Learning, a gente não necessariamente sabe o significado de cada uma dessas nomenclaturas. Então eu vou explicar para vocês o que significa cada uma delas e depois eu vou entrar nas áreas propriamente dito, tá? Então eu vou falar também sobre ciência de dados, das principais carreiras que nós temos nessa área, quais são os perfis profissionais, vou falar um pouquinho até dos salários que vêm sendo pagos aí pelo mercado. Depois o processo analítico, as principais tarefas e a gente conclui esse capítulo falando dos principais paradigmas de aprendizagem. Começando então pela história da inteligência artificial, a inteligência artificial a gente pode dizer que ela surgiu aí em 1956, num workshop que foi organizado pelo Dartmouth College, que reuniu vários pesquisadores, que foram alguns dos pioneiros da inteligência artificial, e lá eles fizeram uma espécie de brainstorming sobre o que era a área, o que ela poderia ser e o que ela entregaria de resultados para a sociedade, para o mercado, nos próximos anos, nos anos seguintes. Nessa mesma época, ali até a década de 60, surgiu também o teste de Turing. O que é o teste de Turing? O teste de Turing é aquela proposta de que se você colocar em uma sala, na verdade em duas salas, em uma das salas você coloca um computador inteligente, numa outra sala você coloca um ser humano e do lado de fora, sem ter acesso ao computador e nem ao humano, ou seja, sem saber com quem essa pessoa está conversando, se essa pessoa não conseguir distinguir qual que é o humano e qual que é o computador inteligente, então a gente pode dizer que esse computador é uma máquina inteligente. E é muito curioso a gente olhar o teste de Turing hoje e pensar sobre ele, porque o que a gente vem perseguindo em termos de atendimento automatizado, os famosos chatbots, tá, é exatamente o que o teste de Turing tentava propor como uma máquina inteligente há mais de 6 décadas atrás. Tá? Então até hoje a gente está perseguindo esse objetivo aí. Naquela mesma época, surgiram as leis da robótica de Asimov. As leis da robótica, essencialmente, a primeira lei dizia o seguinte: um robô não pode fazer mal a um ser humano. A segunda lei, um robô tem que obedecer a um ser humano, desde que isso não infrinja a primeira lei. E a terceira lei um robô precisa proteger a sua própria existência, desde que isso não infrinja nem a primeira, nem a segunda lei. E até aquela época também, mais especificamente no ano de 1943, foi proposto o primeiro modelo matemático de um neurônio biológico. Era um modelo booleano que propunha que um neurônio biológico funcionava como portas lógicas. Depois disso, o que aconteceu? Houve muita empolgação, muita promessa de que a inteligência artificial iria entregar resultados mirabolantes, robôs inteligentes, veículos autônomos. No fundo, tudo isso que a gente vem discutindo hoje em dia foi proposto lá há 6 décadas atrás,
mas acabou não sendo entregue, tá? Então, essa dificuldade de entrega de resultados da inteligência artificial naquela época fez com que a área caísse em descrédito. E isso levou ao que foi conhecido como o inverno da inteligência artificial. Por volta de meados da década de 80, mais especificamente em 1986, foram publicados 2 volumes chamados de Processamento Paralelo e Distribuído, que foram livros que concatenaram vários trabalhos importantes sobre a área de inteligência artificial. E uma das consequências da proposição desses livros foi que eles trouxeram vários modelos, vários algoritmos, várias soluções que mostraram que era possível superar limitações importantes encontradas nas redes neurais até aquele momento. Por exemplo, alguns anos antes disso, aqui a gente está falando de 1986, alguns anos antes disso tinha sido publicado um livro chamado Perceptrons, e esse livro, ele mostrava que as redes com uma única camada não eram capazes de resolver problemas com certo nível de complexidade, que eram os problemas que a gente chama de problemas não linearmente separáveis. Só que esse livro, Perceptrons, também disse que não seria possível se encontrasse e desenvolver um algoritmo para o treinamento de redes neurais mais complexas do que aquelas. E isso também foi uma das razões pelas quais nós tivemos um inverno aí da inteligência artificial. E nesses 2 volumes aí de processamento paralelo e distribuído que surgiram em meados da década de 80, um dos capítulos desses livros mostrou uma redescoberta de um algoritmo que é conhecido como algoritmo de retropropagação de erros, que é um algoritmo que permite o treinamento dessas redes de múltiplas camadas, que junto com outras propostas que ocorreram nessa mesma época fez com que a área tivesse um renascimento e ganhasse muita força a partir daquele momento. Outros fatos importantes aconteceram até ali a virada do milênio. Em 1994, alguns pesquisadores resolveram criar uma área nova chamada inteligência computacional, que é essencialmente a união de 3 grandes sub-áreas da inteligência artificial, sendo elas as redes neurais artificiais, os algoritmos evolutivos ou evolucionários e os sistemas fuzzy. Como houve um inverno da inteligência artificial e a área não estava conseguindo entregar os resultados prometidos, começou a surgir a necessidade de se criar uma nova nomenclatura para empacotar um conjunto de técnicas de maneira a separar essas ferramentas, essas técnicas do que passou a ser chamado como a inteligência artificial clássica. Então a inteligência computacional, ela surgiu em 1994 com uma conferência chamada Congresso Mundial de Inteligência Computacional, WCCI, que teve a primeira edição lá em Orlando, na Flórida. Ao mesmo tempo dessa conferência, foi lançado também um livro chamado Inteligência Computacional, que foi o livro seminal ali que deu origem a essa área. E coincidentemente, no mesmo ano de 94, surgiu também o famoso Machine Learning ou aprendizado de máquinas, ou aprendizagem de máquinas, tanto faz. O que é o Machine Learning? O Machine Learning, ele traz a aprendizagem computacional a partir de dados. Então esse é um elemento importante que caracteriza o Machine Learning, é a aprendizagem a partir de dados. Então ele está focado na extração de conhecimento a partir dos dados. E o Machine Learning importou muitas técnicas e procedimentos da estatística. Se a gente olhar, como a gente vai ver um pouco mais adiante, quase todas as técnicas do Machine Learning são técnicas estatísticas que foram trazidas aqui para a nossa área, que acaba sendo uma área mais de engenharia e mais de computação também. Caminhando um pouquinho mais, logo na virada do milênio aí, o grupo Gartner propôs uma maneira de definir dados e definir problemas computacionais olhando os 3 Vs. E esses 3 Vs se referem a velocidade, variedade e volume. Então esses 3 Vs foram aí um dos pilares para o nascimento do que hoje nós conhecemos como o Big Data. Alguns anos depois surgiu o Hadoop e o MapReduce. Eu vou falar um pouco mais sobre eles à frente, quando eu falar especificamente do Big Data. Tá? Então eu vou retomar essa história aqui para vocês. E surgiu ali também na virada do milênio as redes profundas. Se a gente for olhar na literatura, esse conceito de redes profundas, de Deep Learning, ele é um pouco anterior a isso. Mas foi nesse ano que o conceito de redes profundas chegou aí e ganhou força junto das redes neurais. Também surgiu o processamento de linguagens naturais, os sistemas de recomendação, tudo isso veio aí na primeira década desse milênio. E em que ponto nós estamos hoje? Tá? Hoje nós estamos no seguinte ponto. A inteligência artificial, ela está presente, todo mundo fala, todo mundo discute a inteligência artificial hoje em dia, né? Existe uma preocupação até
em relação a, poxa, até onde que a inteligência artificial vai? Será que ela vai tomar o meu trabalho? O que ela, de fato, consegue automatizar? Então, a inteligência artificial, hoje, ela claramente agrega valor para o mercado. Se a gente for olhar, tem uma quantidade gigantesca de startups sendo criadas como startups baseadas em inteligência artificial. Existe sim uma corrida pela IA, então tanto as grandes empresas quanto as pequenas e as startups estão aí tentando desenvolver, tentando trazer inovações para o mercado baseadas em inteligência artificial. Só que a maior parte das soluções que a gente encontra no mercado são soluções que a gente chama de soluções verticalizadas. Por exemplo, eu uso inteligência artificial na área jurídica, né, numa legal tech, por exemplo, para extrair entidades de documentos jurídicos. Ou eu uso inteligência artificial para fazer roteamento de veículos e assim por diante, tá? Então, são empresas que estão trabalhando, na maioria das vezes, com aplicações específicas baseadas em inteligência artificial. Mas é fato que existe uma atração muito grande na área agora, então tem muita gente pesquisando, tem pessoas de áreas que inclusive nem são áreas técnicas de engenharia e de computação que estão interessados, estão estudando, estão desenvolvendo aí ferramentas e soluções baseadas em inteligência artificial. E há várias razões para isso. Por exemplo, hoje a gente tem muito poder computacional, você pode contratar computação sob demanda, conforme você precisa, você contrata, você não precisa mais ter uma infraestrutura própria. Todos os dispositivos praticamente estão conectados, né? Então a internet das coisas está aí já. Nós temos dados abundantes e essa foi um elemento muito forte, catalisador do surgimento e do fortalecimento do Big Data, porque todo mundo hoje produz dados, principalmente devido à mobilidade, o surgimento dos smartphones, fez com que a gente aumentasse significativamente a nossa comunicação e a quantidade de dados que a gente gera e que a gente trafega aí pela rede. E essa superabundância de dados traz para nós a necessidade de ter que analisar esses dados para gerar impacto econômico e impacto social também. E por fim, nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, houve o surgimento aí de uma quantidade bastante significativa também de algoritmos que permitem a gente resolver de maneira mais efetiva problemas que antes a gente não conseguia resolver. E um exemplo disso são os próprios algoritmos de aprendizagem profunda, de Deep Learning. Muitas outras inovações em termos de algoritmos surgiram também nesses últimos anos. E eu sempre gosto de discutir qual que é a tendência, né? É sempre difícil falar de tendência, para onde que o mercado vai. Entretanto, depois de alguns anos trabalhando na área e olhando o que está sendo feito, tanto no mercado quanto na academia, a gente percebe claramente que existe uma tendência para o desenvolvimento de plataformas. Eu não tenho dúvidas que essa é uma tendência de mercado. A gente vai estar cada vez mais encontrando plataformas que nos permitem desenvolver esse tipo de solução de maneira mais rápida e mais escalável para o mercado. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre as diferentes nomenclaturas que a gente encontra na literatura para a gente poder entender o que significa cada uma delas. Em 1994, eu já falei para vocês, né, que surgiu aí o conceito da inteligência computacional, congregando essas três áreas: as redes neurais artificiais, os sistemas fuzzy e os algoritmos evolutivos ou evolucionários. E disse também para vocês que na mesma época surgiu aí o machine learning. Então essas áreas, elas são um pouco diferentes nesse sentido. Na virada do milênio surgiu o Big Data. Eu gosto de dividir o Big Data em três pilares importantes. Um pilar são os dados propriamente ditos. O outro pilar é a infraestrutura para armazenagem e processamento desses dados. E o terceiro pilar são os algoritmos, são as ferramentas que permitem a gente extrair conhecimento a partir dos dados. Uma outra nomenclatura que surgiu também na virada do milênio foi conhecida como computação natural. Qual que é a ideia da computação natural? A ideia da computação natural é buscar duas áreas que em princípio são dicotômicas, né? Geralmente quando você fala uma coisa natural, é uma coisa não computacional, uma coisa computacional, uma coisa não natural. Mas onde que essas duas áreas, essas duas palavras quase dicotômicas se conectam? Elas se conectam da seguinte forma: a natureza, ela possui vários processos e mecanismos que permitem a solução de problemas de várias formas, de problemas de muitas naturezas distintas, tá? Por exemplo, as formigas são capazes de encontrar a menor rota do ninho até a fonte de alimentos, tá? Então as formigas, por meio de um mecanismo de liberação de feromônio
que é um hormônio que elas soltam ou no ar ou na trilha ali, elas seguem esse feromônio e, seguindo esse feromônio, elas conseguem encontrar a rota de menor custo entre o ninho e a fonte de alimentos. E o que a área de computação natural, mais especificamente essa área de computação inspirada na natureza, faz é olhar para a natureza, ver como que a natureza resolve o problema e, a partir disso, desenvolver ferramentas computacionais que resolvem o mesmo tipo de problema. E aí a gente pode dar vários exemplos, tá? As redes neurais artificiais têm o mesmo princípio, elas olham para como o nosso cérebro processa a informação e abstrai isso em modelos computacionais que podem ser usados para resolver problemas nossos do dia a dia, tá? Problemas de engenharia, problemas de biologia, problemas de química e assim por diante. Uma segunda sub-área importante da computação natural é uma sub-área que faz o inverso, ela usa a computação para sintetizar fenômenos da natureza. E o que eu quero dizer com sintetizar fenômenos da natureza? Imagina o seguinte, imagina que eu quero usar o computador, por exemplo, para sintetizar, para reproduzir a forma de uma planta, de uma montanha, de uma região costeira, de uma floresta. Essas formas, elas não são formas que seguem a geometria que a gente conhece como geometria euclidiana, que é baseada em retas, círculos, cilindros, cones e por aí vai, tá? Objetos da geometria euclidiana. Essa é uma geometria que a gente conhece como geometria fractal. E a geometria fractal é uma geometria mais irregular, essa é a geometria irregular da natureza. E dentro dessa área de síntese computacional de fenômenos naturais, a gente consegue sintetizar computacionalmente esse tipo de forma. Da mesma maneira, a gente também precisa computacionalmente ser capaz de sintetizar alguns comportamentos naturais. Por exemplo, se eu quiser codificar, se eu quiser fazer um algoritmo, uma simulação de um bando de pássaros voando, de um conjunto de peixes nadando, como que eu vou fazer isso? A maior parte das pessoas, quando recebe um desafio como esse, a primeira ideia dela é, olha, eu vou codificar em cada agente computacional meu o comportamento que ele vai ter que seguir. Só que isso não funciona, porque imagina se eu tiver milhares de agentes simulando aí uma revoada de pássaros, por exemplo. Eu vou ter que criar milhares de scripts, um para cada um desses agentes, e eu vou ter que encontrar alguma forma de fazer com que eles interajam de maneira harmônica entre si. É muito difícil conseguir fazer isso. E dentro dessa área de síntese computacional de fenômenos naturais, a gente consegue desenvolver algoritmos de vida artificial que levam ao comportamento coletivo desses agentes, que é um comportamento bastante parecido com o comportamento deles na natureza. E a terceira e última área aqui da computação natural é a computação com novas matérias-primas. De acordo com a lei de Moore, o Gordon Moore foi um dos fundadores aí da Intel, e ele propôs na década de 70, na verdade ele verificou que a capacidade de armazenagem e de processamento dos computadores dobrava a cada ano e meio, 2 anos aproximadamente. E com isso foi criada o que hoje a gente chama de lei de Moore, que é exatamente essa velocidade, esse aumento na velocidade de processamento e capacidade de armazenagem dos computadores. Mas o que acontece é que, de acordo com essa lei, se a gente seguir a velocidade com que os computadores aumentam de poder de processamento e armazenagem e memória, a gente está muito próximo de chegar ali no limite físico da matéria. Mas a questão que eu quero trazer para vocês aqui é, bom, e quando a gente atingir esse limite? O que vai acontecer? A tecnologia computacional vai estagnar? Difícil imaginar isso. Então, existem áreas de pesquisa que estão investigando técnicas que possam ser alternativas ou possam aí complementar essa tecnologia baseada em silício que nós temos hoje nos nossos computadores. E aqui eu posso citar exemplos da computação molecular, da computação quântica, e, portanto, a ideia dessa terceira sub-área aqui é propor novas formas de computar. Aqui a gente está falando mesmo da matéria, tá, do hardware ali computacional. E nessa mesma época aqui, na virada do milênio, surgiu aí também a introdução dessa nomenclatura Deep Learning dentro da área de redes neurais. Tem muita gente que fala que Deep Learning é uma coisa, redes neurais é outra, mas na verdade Deep Learning, a gente está falando aqui do processo de aprendizagem profunda, que se refere a um conjunto de métodos de aprendizagem para redes neurais chamadas de redes profundas, que são redes que possuem uma quantidade muito grande de camadas na sua estrutura. Bom, a partir de 2006,
surgiu aqui também um ganho de tração muito grande nessa área de Deep Learning, tá? Porque surgiram aí alguns algoritmos, surgiram essas redes conhecidas como Deep Belief. Toda a área de Deep Learning começou a impactar muito a nossa sociedade, porque ela trouxe melhorias significativas em problemas que antes a gente tinha mais dificuldades para resolver, como, por exemplo, a área de visão computacional, o reconhecimento de fala. Portanto, o que a gente vê nesse breve histórico aqui é um avanço grande de conhecimento nos últimos 10 anos, 15 anos, dentro da área de inteligência artificial como um todo. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pode dizer que tudo isso aqui está dentro de inteligência artificial. Embora você vai encontrar aí algumas pessoas que falam, não, Deep Learning, uma coisa é essencialmente ali aquelas redes profundas e como elas são treinadas, e a inteligência artificial está olhando, por exemplo, problemas como robôs inteligentes, navegação autônoma, mas eu enxergo a inteligência artificial como uma área mãe que engloba todas essas outras áreas aqui.